Buenas, professor Antônio. Sabe que eu estava pensando, existiam no tempo aí das missões jesuítico-guarani vários povoados, né? Das missões. E o assunto que eu gostaria de tratar com o senhor é sobre a economia interna e externa praticada nos povoados missioneiros. Que elementos históricos o professor Antônio trará para a nossa conversa de hoje? Argemiro, os jesuítas eram rigorosos com a administração econômica de todos os seus empreendimentos, de modo que os povoados missioneiros eram organizados economicamente, visando a sua autossustentabilidade ao máximo possível. Como vimos em outros episódios, boa parte do tempo gasto pelos jesuítas, pelo cabildo e demais lideranças indígenas era direcionado à gestão da produção e distribuição dos bens produzidos. Mas o excedente, fosse familiar ou coletivo, era trocado no âmbito interno ou externo dos povoados. O padre Arnaldo Bruxel classifica o comércio reducional em 3 níveis: dentro do povoado, com outros povoados missioneiros e com o mundo colonial. Eu acrescento ainda um 4º nível: o comércio com outras casas jesuíticas. De forma geral, entretanto, os povoados precisavam comprar muitos produtos de fora, como sal, metais e objetos metálicos, tecidos finos, alfaias e tantos outros. Mas vamos começar então pelo comércio interno. Ele existia de fato e possuía, sim, organização. Primeiro, tenho de dizer que não havia circulação de moeda, fosse interna ou externamente, exceto quando as compras eram feitas na Europa ou, em alguns casos, no comércio realizado com o mundo colonial americano. O usual era a troca de um produto por outro. Agora, internamente, não havia um local específico para essas trocas. Elas aconteciam informalmente, balizadas pelo espírito de reciprocidade. Não se podia trocar, contudo, aquilo que pudesse fazer falta para a sobrevivência. Assim, podiam ser trocados o que sobrasse das roças familiares, pequenos objetos, enfeites corporais ou sobras de tecido, por exemplo. Raramente acontecia, embora fosse incentivado, que os indígenas trocassem produtos excedentes de sua roça por outros materiais com o próprio missionário, mas não havia comerciantes profissionais ou casas especializadas no comércio interno. E o comércio entre os povoados missioneiros, como ele acontecia? Como disse anteriormente, Argemiro, comercializava-se o excedente, de modo que aquilo que sobrava em um povoado podia socorrer outro, por vezes devido a fenômenos climáticos como secas ou chuvaradas, ou a ataques de pragas. Quando não se fazia doação, o outro povoado precisava ressarcir de alguma maneira o povoado que o socorrera. Por exemplo, no inventário dos bens das missões realizado por Francisco Xavier Brabo, após a expulsão dos jesuítas da América Espanhola, é registrada uma dívida que o povoado de São João Batista tinha com Diapeju, 192 pesos e 3 reais. O povoado devia também para Itapua, Santa Rosa e São Borja. Inúmeras foram as ordens dadas pelos provinciais para que os povoados saldassem o mais rápido possível suas dívidas.
E no comércio colonial, como estava São João Batista naquele momento? Argemiro, São João possuía um saldo positivo no comércio externo, junto ao ofício das missões de Santa Fé, de mais de 1.000 pesos, além de possuir estacionadas no Chile para venda 7 peças de tecido mediano, uma petaca de pavio e 27 terços de erva mate Caamini. Quer dizer, os produtos missioneiros atravessavam a cordilheira e chegavam à costa do Oceano Pacífico. Em compensação, como veremos noutro episódio, nos anos que precederam a expulsão dos jesuítas, São João Batista passava por um processo de endividamento gradativo com o ofício de Buenos Aires, com quem possuía um saldo negativo de mais de 3.000 pesos. Apenas para entendermos melhor, em Buenos Aires desde 1627 e em Santa Fé desde 1666, os jesuítas haviam estabelecido o que se chamou de Ofício das Missões. O padre procurador que estava à sua frente era responsável por vender os produtos enviados pelos povoados missioneiros. Antônio, professor, me diga, assim de uma forma geral, que produtos saíam dos povoados indígenas para esse mercado colonial? E qual era o preço praticado? Argemiro, os principais produtos vendidos em ordem de importância econômica eram erva mate, a Caamini de melhor qualidade e a erva de paus de qualidade inferior, tecidos, algodão in natura, pavio para velas, tabaco e açúcar. Sob o controle do superior das missões, que residia em Candelária, os povoados da frente do Uruguai, dentre eles os 7 povos, vendiam seus produtos na região com a intermediação dos ofícios das missões existentes em Buenos Aires e em Santa Fé. Os preços eram tabelados e a quantidade a ser vendida, além de taxada com impostos, possuía um teto por conta da concorrência existente com os colonos. Por exemplo, os 30 povoados podiam, no século XVIII, vender até 12.000 arrobas de erva mate, com um teto de até 400 arrobas por povoado. Em 1733, por exemplo, o valor da arroba da erva Caamini era 6 e a de paus 4 pesos. De algodão, a depender do local, entre 14 e 15 pesos. Do açúcar, entre 4 e 5 pesos. Do tabaco, entre 8 e 10 pesos. Do pavio, entre 14 e 15 pesos a arroba. Os tecidos, entre 4 a 6 pesos a vara. Não posso deixar de referir também que, excepcionalmente, no caso dos povoados situados no caminho dos comerciantes, como Itapua, São Carlos e Diapedju, alguns indígenas missioneiros trocassem produtos particulares com eles, contudo, sob a supervisão dos padres. Sim, professor, o assunto é longo e o nosso tempo é curto, mas poderia falar do quarto nível de comércio que você se referiu no início? Com prazer, Argemiro. Em 1753, o procurador da província jesuítica do Paraguai registrou no seu livro de contas 2 recebimentos de tecido provenientes do povoado de Santo Ângelo, no ofício da província em Córdoba. O primeiro no valor de 1.956 pesos e o segundo uma peça com 100 varas que totalizava 125 pesos. De fato, havia comércio entre os povoados missioneiros e as casas dos jesuítas, dentre eles os colégios,
como constam nos memoriais dos padres provinciais. Mas há ainda um comércio que não se encaixa em nenhuma classificação aqui dita: aquele que acontecia entre os indígenas missioneiros e os indígenas não cristãos, como a compra de cavalos mansos dos charrua e dos guenoa. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Ago de VT. Obrigado!